Então, pessoal, assim que acabar a aula, eu atualizo para vocês as slides lá no Aula, né? Que eu corrigi alguns sinais lá que estavam errados. Então, depois vocês vão lá e pegam aqui o certo para estudar. Vamos para a próxima aula, então. Só um minuto aqui. Desculpem aí, deixa eu silenciar aqui que está incomodando o meu celular. Então, vamos lá, pessoal. E vamos continuar, né, com o tema de traçado de diagramas, né, em vigas. Vocês vão ter mais esta aula e na próxima semana vocês vão ter os últimos exemplos de vigas e já vamos começar a ver póticos. Então, essa aqui vai ser já praticamente uma aula aí de exemplo só de vigas. E ficaria faltando só vigas compostas, né? Vigas Gerber, que a gente vai ver semana que vem. Mas isso não vai levar, assim, 3 horas. Então, a gente vai ver essas vigas e vai ver pótico. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui com diagramas de forças solicitantes. Pessoal, antes de partir para os exercícios, eu queria aqui deixar claro para vocês sobre, de forma mais assim, teórica, sobre o princípio da superposição. O que é o princípio da superposição? Ele é um método muito utilizado em análise estrutural, tanto na estática quanto na dinâmica. Ou seja, o princípio da superposição é uma forma para a gente diminuir o custo computacional, né, do cálculo em estruturas que estão submetidas a carregamentos casos de carregamento que são muito complexos. Então, esse procedimento, ele simplifica, né, os cálculos. Mas, para você aplicar o princípio da superposição, você precisa que a estrutura, né, a análise seja linear. Então, né, no caso de análises lineares, tanto estáticas quanto dinâmicas, né? Vocês dinâmica não vem aqui na graduação, pois na graduação vem, mas a forma de conhecimento geral, né? Na análise de estruturas em geral, sempre que você estiver fazendo uma análise linear e elástica, você pode aplicar o princípio da superposição. O que diz esse princípio? Esse princípio não é mais do que uma estrutura submetida a vários casos de carregamentos, né? Você pode determinar essa estrutura separando esses casos de carregamento. Então, todos os efeitos que surgem devido a esses carregamentos, você pode calcular eles como a soma dos resultados que você encontra para cada caso de carregamento, né? Isso se aplica para todo tipo de efeito, seja forças internos, deslocamentos, reações de apoio, etc. Vamos ver um exemplo aqui que eu peguei do livro, só para ilustrar. Por exemplo, isso aqui, pessoal, é um exemplo simples, né, do que a gente faz aqui na aula, né? A gente não precisa usar o princípio da superposição, porque a gente está trabalhando aqui com casos de carregamento que são simples. Você não precisa aplicar esse princípio, porque você gastaria tempo, né? Para esse caso dessas vigas que a gente estuda, que a gente faz manualmente, se você aplica o princípio da superposição, você vai chegar no mesmo resultado, só que vai ser mais trabalhoso. Ele é aplicado quando vale a pena aplicar ele, ou seja, quando você tem uma complexidade muito grande no carregamento, né? E aí o cálculo dessa estrutura submetida a esse carregamento da forma que ele está, gera um custo computacional, né, no programa que você esteja utilizando muito grande. Ou se você também faz a conta por si só, mas se auxiliando de um programa de cálculo, isso pode gerar assim, uma complexidade no cálculo grande. Então, como simplificação, você faz essa
separação do carregamento. Você aplica o princípio. Para a gente aqui não vale a pena, mas para que vocês saibam, né, para a vida profissional de vocês vão utilizar muito, principalmente em programas de cálculo estrutural, né? Eles já muitas vezes aplicam esse princípio automaticamente quando você coloca que está fazendo uma análise linear e elástica, mas no caso de você não estar usando um programa ou você mais para frente fazer pós-graduação ou seja o que for, você precisa saber que o princípio da superposição ele é muito utilizado na análise estrutural. Então, no caso da viga aqui, do exemplo, eu teria, você tem uma viga aqui via apoiada, com uma carga uniformemente distribuída e uma carga concentrada. Ou seja, você tem dois casos de carregamento, a carga distribuída e a carga concentrada. Né? Como pode ser resolvido isso? Você pode separar esses dois casos de carregamento. Você pode resolver essa estrutura separando, né, o caso da carga concentrada e o caso da carga distribuída. Você pegou a viga, né, e separou os casos de carregamento. Então, você vai fazer o cálculo para essa viga aqui apenas com a carga concentrada e você vai fazer o cálculo para essa outra apenas com a carga distribuída. E depois você vai somar esses efeitos, os resultados obtidos pelas duas, ou seja, pelos dois carregamentos, você vai somar e você vai encontrar o mesmo resultado do que se você fizesse, né, considerando todo o carregamento. Então, o momento fletor, né, para a carga concentrada, vocês já sabem, né, que é um gráfico que varia linearmente. Aqui nesse exemplo, você teria que o momento vale 30, porque, né, o apoio em A vale 10, né? Esse exemplo aqui é do livro, por isso que os reforços aqui estão em tonelada força e não estão em quilonewton. Mas isso aí é uma questão apenas de unidade, pessoal. Tonelada força é uma unidade de força também, então não está certinho. Então, o momento aqui, você teria a reação do apoio, que é 10 toneladas de força, multiplicado por 3 metros. Então, esse momento aqui seria 30 e o gráfico varia linearmente. E você teria um gráfico para o carregamento distribuído, que varia de acordo com uma função quadrática, como vocês acabaram de ver na parte anterior da aula, na aula anterior, né? Porque isso aqui é a aula 11. O momento no meio dessa viga aqui vai valer que L quadrado dividido por 8. Substituindo aqui esses valores, né? E o valor de L, você vai encontrar esse valor aqui de momento. Então, pessoal, você pode, já determinou o gráfico do momento para a carga concentrada, já determinou para a carga distribuída, você apenas vai fazer o somatório desses dois gráficos e vai obter o gráfico total, né? Observem que aqui o momento máximo estava aqui em 30, né? Então, a essa distância aqui, eu teria 15, aqui no caso do momento de carga distribuída, o momento da curva da função quadrática. Então, esse somatório aqui de 30 e 15 dá esse 45, né? Mas o somatório é feito ponto a ponto, né? Ponto a ponto do gráfico. E você vai colocando aqui os valores, né, do somatório ponto a ponto desses dois gráficos. Certo? Então, isso é só para que vocês saibam em que consiste esse princípio da superposição. E ele é muito útil para simplificar cálculos, né? Em estruturas que vale a pena aplicar. Na viga que a gente está fazendo aqui, não precisa, né? Vocês não vão fazer um exercício aplicando o princípio da superposição, porque agora não vale a pena.
Mas mais para frente, em outras disciplinas, vocês vão aplicar sim. Mas vocês já conhecem o que consiste. É apenas separar os estados de carregamento e calcular por separado. E depois você soma os resultados. E seria isso, pessoal. Então, vamos continuar aqui. Esforço cortante, a mesma coisa. Só para concluir, porque a gente fez aqui um momento, né? Esforço cortante, igual. Você determina o esforço cortante para o caso de carregamento da carga concentrada, né? Que seria um gráfico constante, com a descontinuidade aqui de 13, né? E o cortante para o caso de carregamento distribuído, que então varia linearmente, né? E depois, da mesma forma, faz o somatório desses dois gráficos. Vai somando ponto a ponto. Observem que esse quadradinho aqui, que era constante, né? Um valor constante, somado com esse aqui, que varia linearmente, ficou assim, parecido com um trapézio, né? Então, fica aqui essa mesma variação, mas essa constante somado para cima. E pontinho a pontinho, né? Eu teria o gráfico resultante, produzido pelo carregamento P e pelo carregamento Q. Então, é isso, pessoal. Da mesma forma, você faz para esforço axial, para deslocamento, para qualquer efeito que você estiver determinando nessa viga. Você pode aplicar o princípio da superposição. Então, vamos lá. Vamos continuar, então, com exemplos. A gente não precisa aplicar o princípio da superposição aqui, porque a gente está resolvendo exercícios simples, né? Não precisa disso, porque vai gerar mais trabalho para a gente. Para chegar no mesmo resultado, a gente vai gastar mais tempo. Então, não compensa nesses exercícios aqui. Vamos ver outro exemplo aqui. Exemplos de vigas engastadas e livres. Então, pessoal, para o caso da viga aqui em balanço, vamos determinar, então, como ficariam os diagramas de esforços solicitantes internos. Primeira coisa sempre, reações nos apoios. Né? Determinar as reações nos apoios. Então, eu só tenho essa carga aqui, eu vou ter aqui no apoio, né? Vou ter uma reação na vertical e um momento, né? Porque eu tenho aqui essa força, produz momento, então eu vou ter momento e carga na vertical. Na horizontal eu não tenho nada, então não tenho a força axial. Então, pessoal, passo 2, determinar as seções chaves. Quais seriam as seções chaves aqui? Vamos lá. Alguém fala aí? Onde está 20 kN, força aplicada, e no início ali da... Exatamente. No apoio e na extremidade aqui. Eu não tenho mais nada, porque não acontece mais nada aqui no meio dessa via, não acontece mudança no carregamento, nem na configuração, nem mudança dos eixos locais, não acontece nada. Então, eu só teria essas duas seções, né? Passo 3, traçar os diagramas. Eu já tenho aqui todos os reforços. Eu posso determinar facilmente os reforços nas seções, porque eu já tenho aqui as reações. O momento, então, vale quanto? Vamos começar com o momento. Momento fletor. Momento fletor vale quanto aqui? 120 kN. 120, né? Eu já tenho um momento aplicado aqui. E desse outro lado aqui? Dessa extremidade aqui? 0, né? Eu teria quanto? Eu teria 120, certo? 120 em um sentido, e no sentido contrário, 20 por 6. Certo?
Se você fazer a conta, vai dar zero. Mas, como você falou, já visualizando apenas, vai ser zero, porque não tem esforço aqui nessa extremidade, né? A extremidade está livre, então não vai ter esforço. Mas se você fazer a continha, vai ser zero, porque 20 por 6, 120, no sentido contrário. Então, pessoal, vamos lá. O momento varia linearmente, porque eu não tenho carga distribuída. Eu teria 120. Observem que aqui é negativo, porque ele vai tracionar as fibras superiores. Então, eu vou traçar para o lado superior. E aqui zero. Certo? Esforço cortante. Fica um sinal aqui no meio solto. Tudo bem. Esforço cortante. Vai ser quanto aqui? 20 quilonewtons. Exato. E do outro lado? 20, né? Exato. Cortante é 20 ao longo do elemento todo, né? E é constante porque o momento varia linearmente. Certo? Então, observem que se eu faço um corte aqui, eu tenho essa reação. Se eu faço um corte aqui, o cortante vai apontar para baixo, né? A nossa convenção, ele fica positivo. Então, pessoal, simplesmente esse gráfico de força cortante e momento para essa viga é bem simples, né? Então, vamos lá, vamos ver outro exemplo. Alguma dúvida aqui? Não, né? Não. Perfeito. Vamos ver esse outro exemplo agora. A mesma viga, tá? A mesma viga engastada e livre, só que eu tenho aqui agora uma carga distribuída de forma triangular. Vamos lá. Passo 1. Determinar as reações nos apoios. Sempre. Você tem aqui a carga distribuída triangularmente. Você vai achar a resultante, que seria 50 por 2, dividido por 2, vai ficar também 50 quilonewtons, né? Aplicada 1/3 aqui dele, ou 2/3 dele desse lado. E aplicando as equações de equilíbrio, você vai encontrar aqui as reações no engaste. Você vai ter um momento aqui, nesse sentido, de 133,3 kN multiplicando o metro, e 50 kN, né? A resultante aqui é 50, então eu vou ter uma reação aqui de 50 no sentido contrário. Certo? Vamos lá. Quais seriam as seções chaves aqui? Passo 2, determinar os esforços solicitantes internos nas seções chaves. Quais seriam as seções chave, pessoal? O engaste. Isso, o engaste. O que mais? Ali no centro também, que ali muda. Exato. Aqui, a 2 metros, né? Porque eu tenho uma mudança aqui de carregamento. E no final? E no final, sempre no início e no final do elemento, são seções chaves, né? Porque você precisa dessas seções para traçar o diagrama. Senão você não sabe, né? Então, a princípio, eu tenho essa seção e essa seção. Mas eu tenho outra seção importante aqui nesse trecho, que seria qual? Resultante? A seção de momento máximo, certo? Você tem aqui uma seção chave, porque mudou o carregamento, mas você vai traçar aqui uma função, que como vocês já viram nos exemplos anteriores, ela vai ser uma função cúbica, certo? Só que para você traçar esse diagrama certinho, você precisa conhecer aqui o valor de momento máximo, nesse trecho. Aqui não precisa, porque você vai ter um valor de momento
e outro aqui, e vai ser linear. Então, você vai unir os pontos, mas como aqui você não tem uma função linear, tem uma função variando segundo uma curva, no caso cúbica, você precisa conhecer também qual seria a seção de momento máximo. Então, vamos lá. Vamos começar aqui com o momento, né? No engaste, em x igual a 0. Vamos definir aqui o eixo de coordenadas, a gente vai estabelecer aqui nesse engaste, né? Então, o momento aqui no engaste, em x igual a 0, m em 0, seria 133,3. O momento aqui seria quanto? Nessa seção. Se você faz um corte aqui, qual seria o momento atuando aqui? Vocês teriam o quê? Produzindo o momento nessa seção. (50 vezes 2). Exato. Você tem 50 vezes 2 e tem esse outro momento aqui. O momento. Né? Então, esse aqui está girando no sentido oposto desse aqui. Então, você teria esse momento de 133,3. Eu estou colocando aqui positivo porque eu coloquei os sinais a nossa convenção de giro, né? Você pode utilizar o sinal da convenção de momento, que seria, esse aqui tracionaria as fibras superiores e o outro as fibras inferiores. Mas no final vai ser a mesma coisa, pessoal, porque o diagrama eu vou fazer ele para o lado da fibra tracional. Então, não interessa a convenção que eu utilizei aqui, mas sim que eu saiba o sentido certinho, porque na hora de fazer o traçado, eu preciso colocar certinho. Então, pessoal, 50 por 2 é 100, e 133 no sentido contrário, o momento aqui vai ser 33,3 nesse ponto. Vamos lá, o momento aqui agora vai ser quanto? Na extremidade livre. Vale quanto o momento, pessoal? Aí tem que zerar. Exato, tem que zerar, pessoal. Você pode fazer um monte de contas, mas não precisa. Não tem momento na extremidade livre, não tem esforço. Né? Se a extremidade está livre, não tem esforço. Tem esforço quando você tem algo preso, certo? Eu aplico uma força, aí você gera um esforço. Mas se está livre, você aplica a força e ela gira, ela está em movimento, ela não vai sofrer nenhum esforço. Então, o momento em 4, aqui na extremidade, é 0. Certo? Então, o que está faltando para a gente? Só conhecer aqui o valor de momento máximo. Mas você vê uma coisa. O momento máximo aqui, ele vai estar onde? Eu teria uma resultante aqui de 50, certo? Aplicada aqui a 2 terços, né? dele. Não, seria 1 terço, perdão. Um sobre 3, 2 sobre 3 seria desse lado aqui. Certo? E o momento aqui, perdão, em 4, se você faz a continha com essa resultante, vai chegar no mesmo valor, 0. Só que você não precisa fazer, mas se você fizer, eu fiz aqui só para vocês compararem, né? Vai ser 0. Só que isso aqui você não precisa, você sabe que vai ser 0. E o próximo passo é traçar os diagramas. Só que, pessoal, essa viga, ela é livre nessa extremidade, ela está engatada nessa outra. Então, os diagramas de momento, ele sempre vai vir crescendo. E o momento máximo, ele vai estar aqui no engaste. Certo? Então, o momento máximo, ele já vai estar aqui no engaste. Eu não vou ter o momento máximo aqui.
Sempre que eu tiver uma viga engatada e livre, o momento máximo vai estar na extremidade, né? Eu vou ter a viga presa, aplicar uma força aqui, e o momento máximo vai ser gerado na outra extremidade. Então, como você conhece aqui já o valor do momento, tracionando a fibra superior, no caso seriam momentos negativos, né? Você vê aqui que eu coloquei positivo, porque eu coloquei a convenção de sinais do giro e não do momento. Mas o gráfico está certinho, porque ele ficaria negativo, porque ele traciona a fibra superior. Então, se eu colocar já a convenção da fibra tracionada, esse valor aqui de momento 133,3 seria negativo e o outro seria positivo. E o momento já ficaria negativo, tracionando a fibra superior. Então, para não dar confusão, eu vou trocar todos esses sinais aqui para vocês e deixar a convenção já do esforço, né, da fibra tracional. Porque eu fiz as contas com a outra convenção, só que eu sei para onde vai o gráfico, mas pode dar uma confusão aí em vocês. Então, aí, quando eu for atualizar a slide lá no AVA, eu vou trocar os sinais todinhos para ficarem de acordo com a convenção já do esforço do momento. Mas, enfim, pessoal, é isso então. Eu ficaria aqui com uma função linear, né? E a partir desse ponto aqui, eu vou ter uma função cúbica. E vai chegar a zero aqui na outra extremidade. No caso, eu não preciso encontrar aqui valor máximo, porque o valor máximo está aqui. Então, eu não teria uma seção aqui de interesse. Certo? Sempre que você tem um carregamento distribuído, você precisa se perguntar se a seção de momento máximo está aí, nesse trecho. Só que nesse caso, por ser uma viga engastada e livre, o momento máximo sempre vai ficar no engaste. Deu para entender, pessoal? Ficou claro? É. Tranquilo. Então, beleza. Vamos ver, então, o esforço cortante, nesse exemplo aqui. O esforço cortante, ele vai variar como? Vamos lá, vocês já viram o gráfico do momento. Vocês já aprenderam que existe uma relação entre esses gráficos, certo? Entre a função cortante e a função momento, existe uma relação. Se eu tenho um gráfico do momento que varia linearmente nesse trecho, e nesse outro varia de acordo com uma função de terceiro grau, como vai ser o gráfico de cortante? Assim, de cara, como vão ser essas funções do cortante? Lembrando que a função do cortante é a derivada da função momento. Então, vamos lá. O cortante nesse trecho aqui, ele vai ser como? Vamos lá, pessoal. Observem a função de momento. Se eu tenho uma função linear, Então, eu vou... Pode falar? Quem falou? eu ia falar quadrática, mas estou na dúvida. Então, a função aqui nesse trecho, ela é linear. Certo? Então, o cortante vai ser como? A derivada de uma reta é o quê? A derivada de uma reta não é uma constante? Então, nesse trecho, o cortante ele vai ser uma constante. Agora, no outro trecho, que o momento é uma função de terceiro grau, aí sim, a derivada de uma função de terceiro grau vai ser uma função quadrática. Então, você vai ter um constante com uma função quadrática nesse trecho aqui. Mas nesse trecho aqui, não. Certo? Observem, se vocês fazem pelo método das seções, vamos supor, aqui no apoio o cortante vale quanto?
Se você faz um cortezinho aqui infinitesimal, 50 kN. 50 kN, né? No sentido contrário disso aqui. Apontando para baixo. Se você faz um cortezinho aqui também, justo antes da carga, um infinitesimal antes da carga começar, quanto vai valer o cortante aí? $50 também, né? Exatamente, 50 também. O método das seções, pessoal, você faz um cortezinho e fica com esse lado aqui. Então, só tem 50. Ele é constante de valor 50 nesse trecho, certo? Então, cortante em x igual a 0,50, cortante em x igual a 2,50 pelo lado esquerdo. E o cortante aqui em 4, né? Ele vai ser 0, porque você tem 50 menos 50, 0. Traçar o diagrama. Então, você vai ter aqui 50 constante e uma função aqui quadrática. Certo? Eu não coloquei aqui a função, porque já eu fiz outros exemplos anteriormente. Então, vocês já sabem que para determinar essa função seria uma distância x genérica, né? Então, você faz um cortezinho nessa distância x genérica e determina essa função. Você vai obter essa função. Certo? Só que assim, não precisaria determinar essa função nesse caso, porque você conhece que aqui é 0. E aqui você tem um valor de cortante máximo que já é 50. Então, você traça uma curvinha, né? Se na questão pedir para determinar a função, você sabe como determinar já, né? Seria deixar em função de x, colocar uma distância x aqui genérica e fazer encontrar a função. Mas o gráfico de cortante, ele ficaria assim, uma função quadrática desse lado e constante desse outro lado aqui. Ficou claro? Certo, pessoal? É. Sim. Então, vamos lá, vamos ver outro exemplo aqui agora. Né? Vamos ver agora o exemplo de um elemento aqui vertical. É a mesma coisa, só que aqui, né, ele está na posição vertical, mas seria igual, né? No caso, poderia ser um pilar, né, engatado e livre na outra extremidade. A gente tem, então, uma carga distribuída aqui uniformemente de 15 kN por metro e uma carga aqui de compressão de 30 kN. As reações nos apoios, então, eu vou ter, né, momento e reações nos eixos x, y, de 75 e 30 kN. Vamos lá. Aqui nesse exemplo aqui, quais seriam as seções chaves, então? Da mesma forma, né? O apoio, a extremidade, sempre a extremidade. Tem alguma outra seção chave aqui? Não. Não. Não tem, né? Porque eu tenho um carregamento, ou seja, a mesma configuração de carregamento. Então, o gráfico do momento fletor ficaria como nesse caso, pessoal. Vamos lá. Eu tenho aqui no apoio o valor de momento é 187,5. E na extremidade livre seria quanto? 0. 0, né? Então, vamos lá. Eu vou colocar o eixo aqui de coordenadas, a origem aqui do eixo no apoio, né? O momento em 0 seria, então, 187,5 kN/metro. E o momento aqui em 5 seria 0. Pronto. E o diagrama, ele varia, né? De acordo com uma função
quadrática. Certo? Porque eu tenho um carregamento distribuído uniforme. Você pode determinar a função que expressa esse momento, tá? Deixando em função de x, você consegue determinar a função. Mas para traçar apenas o diagrama, de forma simples, você sabe já que o momento máximo está aqui, então você faz a curvinha, né? E realmente o que mais interessa, né, nos diagramas são as seções de momento máximo. Então, quando você já sabe que o momento máximo está aqui no engaste, não precisa, assim, do ponto de vista, né, da análise de estruturas, você não precisaria conhecer essa função para nada, a não ser que você, por algum motivo, precise determinar o valor em alguma outra seção, mas não precisaria, nesse caso, para traçar o diagrama, determinar a função. Beleza? Então, isso aqui é bem simples, é a mesma coisa, pessoal, só invertir a direção. Vamos lá. O cortante, então. Como seria o gráfico de esforço cortante? Vamos lá, pessoal. Aqui no apoio seria quanto cortante? 75 kN. E aqui na extremidade? 0. Vai ser 0. Então, determinar o reforço solicitante nas seções chaves. Cortante em 0, 75, cortante em 5, 0. Só que ele varia como? A função dele é de que tipo? Quadrática, linear? Linear. Exato. O momento ele é uma função quadrática, o cortante, uma função linear. Então, apenas seria unir os pontos, certo? 75, 0 e pronto. Certo? Isso aí é simples. E nesse caso aqui, a gente tem esforço axial. O gráfico do esforço axial, pessoal, é o mais simples de todos, né? Porque esforço axial, geralmente, você tem ele constante. Sim. Quase nunca você vai encontrar um caso de um esforço axial que seja com uma configuração diferente. Então, nesse caso aqui, o gráfico de esforço axial seria 30 kN de compressão. Compressão, a gente atribui um sinal negativo, né? Pela convenção da literatura. O esforço de compressão é negativo, então você só traça um gráfico constante negativo de compressão. Se fosse tração, você desenha positivo. Coloca ele com um sinal positivo aqui no meio. Ou faz para outro lado, mas sempre é bom você indicar aqui o sinal, porque você percebe que às vezes, né, o elemento está invertido, está horizontal, está vertical, aí você pode meio que ficar confundido para que lado colocar. Então, você coloca o sinal positivo ou negativo. Pronto. Para indicar se é compressão ou se é tração. O esforço axial é bem simples, pessoal. É o mais simples de todo. Então, isso aí não tem problema nenhum. Vamos para outro exemplo aqui já mais... um pouquinho mais complicado, né? Mas vocês sabem fazer também. Bem, aqui a gente tem uma viga, então, com um balanço, né? A gente tem uma viga apoiada com um balanço. Como que a gente faria? Nesse caso, a gente tem uma carga aqui concentrada e na outra extremidade tem uma carga inclinada, pontual inclinada, a uma inclinação de 30 graus, né? Então, qual é o primeiro passo? Vocês sabem, né? Determinar as reações nos apoios. Para determinar as reações nos apoios, você precisa encontrar as componentes aqui
essa carga aí, certo? Vocês já sabem fazer isso também. Então, você tem essa carga inclinada aqui a 30 graus. Eu vou ter, então, duas componentes, né? 50 kN pelo cosseno de 30 e 50 pelo seno de 30. E eu vou encontrar o valor das componentes nos eixos ortogonais. Certo? Então, essa aqui, você faz a continha aí na calculadora. Vai dar 25. A reação na vertical e na horizontal vai dar 43,3 kN. Então, é só substituir, né? Essa carguinha aqui inclinada pelas duas componentes. E pronto. Aí você vai determinar as reações nos apoios. Beleza? Vamos lá. Se você faz o cálculo, você vai encontrar essas reações aqui nos apoios. Eu não estou fazendo já cálculo de reações, porque vocês já dominam esse conteúdo, tá? Então, senão a gente não foca no importante. Então, aqui você vai ter reação horizontal, né? Oposta a essa aqui, do mesmo valor. E você vai encontrar duas reações verticais com esses valores aqui. 6 kN nesse apoio e 41 apontando para cima nesse outro apoio. Como ficaria, então, aqui o gráfico, pessoal? Vamos lá. Trouxe para cá o exemplo. Momento fletor. A gente inicia, então, aqui pelo apoio, do lado esquerdo. O momento vai ser quanto aqui? Primeiro, vamos ver quantas seções chaves a gente tem. Para traçar o diagrama aqui, vocês determinariam em quais seções vocês determinariam os esforços. No início, ali no engaste. No início. No apoio, esse aqui. Onde mais? Ali no 10. Aqui na carga concentrada 10, né? Aqui tem uma descontinuidade, então essa é outra seção chave. Ali no 41. Exato, aqui também, que você tem um E no apoio. final. E no final ali. E no final. Então, você tem 1, 2, 3, 4 seções chaves para determinar, né, os reforços. Então, vamos começar pelo momento. Momento aqui no apoio, vale quanto? 0. 0, certo? Aqui em 10. Você faria o que aqui em 10? Vamos lá. Gente, que carga está fazendo o momento aqui nessa sessão? É a mesma coisa que vocês aprenderam. É só fazer um corte aqui, né? E eu vou ter que momento. Eu tenho essa reação aqui produzindo momento, certo? Tenho essa reação de 6 kN multiplicado por 3, que seria 18. Certo? 18. Beleza. Aqui nesse apoio, então, eu teria o quê? Se você cortar aqui, para terminar o momento aqui nessa seção, 50. você teria 6, que multiplica 5, e no sentido contrário, 10, que multiplica 2, que seria 20, certo? E aqui na extremidade, Aí é 0. é 0, mas você pode fazer a conta com tudo isso aí, mas vai ser 0. Então, pessoal, o gráfico ficaria assim, se você faz essa conta, né? 6 por 3, 18, né? Que foi o que a gente já falou aqui. Nesse caso aqui vai ser 50.
que seria esse valor de 6 multiplicado por 5, 6 por 5, 30, mais, porque os dois estão no mesmo sentido, certo? 10 por 2, 20, 30 mais 20, 50 e 0. Lineares todos, porque eu não tenho carga distribuída. Observem que o gráfico está desenhado para cima, porque esses momentos eles estão tracionando as fibras superiores. Observem esse aqui, né? A carga está, a reação está para baixo. Então, o momento aqui na seção a 3 metros, né? Ele vai fazer um giro assim, vai tracionar a fibra superior, certo? Aqui também eu tenho essas duas reações na mesma direção. O momento vai tracionar a fibra superior e aqui vai ser 0. Então, você só determina esses valores aqui nesses pontos e você une as linhas, né? Ficou claro? Certo. Alguma dúvida, pessoal? Podem falar agora. Quem não esteja entendendo, a gente repete de novo. Que eu estou fazendo todos os exercícios e vocês estão aí calados. Eu não sei se vocês estão entendendo ou se não. Ficou claro? Então, vamos ver o esforço cortante. Se o momento é linear, como que vai ser o cortante? Como vai ser o cortante, pessoal? O diagrama de momento, ele é linear, certo? Em todos os trechos, ele é linear, porque eu não tenho carga distribuída. Se o cortante é a derivada, ele vai ser como? Constante. Vai ser constante. Cada trecho vai ser constante, com valores diferentes, mas vai ser constante. Então, vamos lá. Nesse trecho aqui, vai valer quanto cortante? Gente, se eu cortar aqui esse trecho em qualquer distância, eu vou ter um valor de cortante aqui de quanto? 6. Menos De 6. 6. Exato. 6 apontando para cima. Na nossa convenção vai ser aqui negativo, então. Aqui na seção-chave, o que vai acontecer aqui no cortante? Eu vou ter 6 por esse lado esquerdo, mas pelo lado direito eu vou ter outro valor, certo? Que vai ser quanto? 41. Então, vamos lá. Se você vai determinar o cortante pelo lado direito, você faz um cortecinho aqui depois da aplicação da carga e fica com todo esse lado aqui. Então, você teria o quê? Teria 41 e teria essa outra força aqui, de 25. Certo? Menos 16. Você teria, então, menos 25, isso dá quanto? Menos 16. Menos 16. 16. 16 é a diferença, né? Beleza. E aqui na extremidade? Zero. Quanto vai valer o cortante na extremidade? É o cortante, pessoal, não é o momento. Cortante aqui na extremidade, É um 25. 25, certo? Então, eu tenho cortantes que são constantes, mas eles têm valores diferentes, certo? Então, nesse trecho aqui é 6.
negativo, menos 16, como vocês falaram, e 25 nesse trecho aqui do balanço. Observem aqui que a diferença disso aqui vai dar 10, certo? Eu tenho aqui menos 16 e menos 6. A descontinuidade, a diferença entre esses dois valores, vai ser 10. Então, observem como é que você pode conferir se os seus diagramas estão certos. Mesma coisa aqui, nesse apoio. Essa descontinuidade vai ser 41. Você tem 25 mais 16 para cá, vai ser 41 em módulo. Esse salto aqui, né? No gráfico. E esse aqui, 10. Então, constante em todos os trechos, mas com valores diferentes. Certo? Ficou claro? Sim. Perfeito. Então, vamos lá. Esforço axial. O esforço axial seria quanto, então, nessa viga aqui? Gente, esforço axial é o mais simples. Quanto seria o esforço axial aqui? O 43, não? 43,3? Exatamente, 43,3 em toda a viga, porque eu não tenho descontinuidade nenhuma no esforço axial, ela tem um esforço axial constante, eu tenho 43 de tração ou compressão. 43 kN de compressão, constante ao longo dessa viga. Então, você coloca negativo, porque a compressão é negativa. Certo? Esse gráfico aí é o mais simples de todos. Ficou claro, pessoal? Beleza. Vamos ver outro exemplo aqui. Vamos ver outro exemplo de outra viga agora com balanços a ambos lados. É a mesma coisa, pessoal, só que ela mudou aqui, né, um pouco na configuração dos apoios. Eu tenho agora uma viga via apoiada com balanços em ambas extremidades. Tem um microfone aberto aí de alguém. Vamos lá. Passo 1, determina as reações de apoio. Isso aí eu já pulo direto, né? Vocês vão ter uma reação aqui, então, nesse apoio 23,7 e outra aqui de 41,3. Nesse caso aqui eu não tenho esforço axial nenhum, então só tem reação vertical mesmo. E vamos lá. Já coloquei aqui a resultante dessa carga aqui triangular, né, distribuída de forma triangular. Ah, meu Deus, isso aqui seria, perdão. 1 dividido N. Então, vamos lá. Vamos começar, então, pelo momento. O momento seria quanto aqui nas extremidades? Em ambas extremidades. Só de olhar essa viga. 0. 0, né? Eu não tenho nenhum tipo de restrição. Então, o momento é 0 nas extremidades. Aqui, nesse apoio, primeiro, quais são as seções-chave, né? Vamos lá. Essas duas já a gente contou. Eu tenho nas extremidades seções-chave, que o momento é 0. Quais outras são seções-chave ali no 23, no 23,7. Aqui no apoio. No Onde 41 mais? também. No 41,3 também. Aqui também, beleza. O que mais? No 20.
E aqui, né? Nessa seção de mudança de configuração de carregamento, porque eu estou com uma carga aqui distribuída triangular, e nesse outro tramo, nesse outro trecho, perdão, eu já não tenho carga. Então, eu tenho aqui nessa seção uma mudança de carregamento. Então, eu teria 1, 2, 3, 4, 5 seções chave para eu determinar os valores do momento e traçar o diagrama. Nesse trecho aqui, como vai ser o diagrama? Ele vai ser constante, linear, quadrático, como vai ser? Linear. Linear. Nesse trecho aqui, da carga distribuída, vai ser como? Quadrático. Oi? Não escutei se alguém falou alguma coisa aí. Iveson botou cúbico. Exato. Nesse trecho aqui, ele vai variar de acordo com uma função cúbica. E nos outros dois trechos, ele volta a ser linear. Linear. Exatamente. Então, já vocês sabem, só de olhar, né, a configuração desse diagrama. Vocês sabem que vai ser 0 na extremidade, que nesse trecho ele vai ser linear, que aqui ele vai variar de acordo com uma função cúbica, mas para esses dois trechos ele volta a ser linear. Então, essas coisas já vocês sabem só de olhar. Só faltaria o quê? Determinar os valores para você unir esses pontos, mas você já sabe como é a configuração, como é a cara desse gráfico. Então, vamos lá. O valor aqui, então, vindo da esquerda para a direita, do momento nesse apoio seria quanto? Vamos lá, na seção de apoio aqui, eu teria um momento de quanto? Pessoal, é só cortar aqui a seção, porque vocês já sabem fazer, é só cortar aqui e determinar o momento. 30. Isso, 30. E ele ficaria positivo ou negativo? Ou seja, quais são as fibras tracionadas? É positivo. Positivo, olha as fibras que ele está tracionando. Ele vai tracionar as fibras superiores aqui. Certo? Olha o giro. E vai tracionar acima. Então, quando ele traciona fibras superiores, a gente considera que ele é negativo. Ou seja, essa é a convenção, tá? Então, vamos lá. O gráfico ele vai ficar assim, pessoal. Tem 15, negativo. Tem alguma coisa errada aqui. Gente, desculpa aí. Confundi alguma coisa aqui com o cortante. Eu estava no cortante. Eu estava no cortante. Então, o momento é esse aqui. Né? Ele está para cima, desenhado, mas para cima é negativo. Só faltou o sinal aqui no número, né? A gente desenha o gráfico. Mas, assim, se você for realizar uma questão, não tem problema de você colocar o sinal ou não. Você só precisa desenhar ele para fibras tracionadas. Tá bom? Isso que interessa. Só que eu vou colocar o sinal também para você não... Né? Para você ter essa convenção aí na cabeça. Mas olha aqui, ele traciona as fibras superiores. Né? Então, ele está desenhado para cima. Se ele tracionasse as fibras inferiores, ele estaria desenhado para baixo. Ele está desenhado para cima. Então, eu vou ter aqui 15 por 2, 30. Nessa seção aqui, eu vou ter que... Como que você chega nesse valor de 26? Você tem esse momento aqui, produzido por essa força de 15 por 4, né? A distância. Você tem essa reação de 23,7 por 2.
E você tem essa resultância de 20, que você vai multiplicar por 2 sobre 3, que seria L sobre 3, certo? Então, você faz esse somatório de momento, né? Esse aqui, ele está tracionando as fibras superiores, você considera negativo, ou você pode até considerar positivo, só que você vai desenhar o gráfico para o lado da fibra tracional, tá bom? Então, você tem esse momento tracionando as fibras superiores, você tem esse aqui tracionando as fibras inferiores, e esse aqui tracionando de novo as fibras superiores. Então, você faz aí a continha e vai ficar um momento resultante tracionando as fibras superiores de 26 kN multiplicado por metro. Aqui, pessoal, a mesma coisa. Você pode calcular por 30 por 2, 60. Você não precisa fazer essa conta toda aqui, porque você pode terminar por esse outro lado, né? 30 por 2, 60, tracionando as fibras superiores também, né? E aí você vai juntar apenas os pontos, linhas, e nesse trecho não é uma linha, porque é uma função cúbica. Mas você conhece já os valores aqui nas seções e você junta, né? É lógico que você não vai desenhar a função cúbica você com, né, na mão, porque você teria, então, que ficar fazendo um gráfico ponto a ponto, determinando o valor. Então, você só faz uma representação, né, de que ela é curva. E que varia de acordo com uma função cúbica. Beleza? Esse seria o gráfico, então, dessa viga aqui, pessoal. Vamos ver, então, o cortante. Esforço cortante. Se o momento é linear nesse trecho, como vai ser o cortante? Constante. Exatamente. E nesse trecho aqui? O cortante Quadrado. Ou seja, vai variar de acordo com uma função quadrática. Então, você vai desenhar ele também curvinho, né? Não pode desenhar uma reta, tem que desenhar com uma curva. E aqui nesse trecho, que também o momento é linear, o cortante ele volta a ser constante, certo? Então, vamos lá. Nesse trecho aqui, o cortante vale quanto? Vale 15. É 15, né? Vamos ver os trechos constantes. Nesse trecho aqui vale quanto? Aí vale o 30 também. 30. E nesse outro aqui? Nesse constante aqui? 11. Isso. A diferença dessas duas, né? Da reação e da força. Então, você só vai desenhar esse valor constante de 30. Você vai desenhar o outro valor aqui de 11. O valor de 15. E como você já vai ter os valores nessas duas extremidades desse trecho, você apenas vai juntar os pontos seguindo uma curva, né? E então, o diagrama ficaria assim. 30. Você tem 11 aqui, mas é negativo porque observe o quê? A resultante aqui, se eu fizer o corte, ela está para cima. Então, é positivo, né? Analisando da direita para a esquerda. Só que quando você fazer o corte desse lado aqui, a resultante ela vai apontar para baixo. Porque esse valor aqui é maior. Então, vai predominar. O cortante vai apontar para baixo. Então, esse 11,3 vai ser negativo. 15 vai ser negativo, porque a resultante aqui está apontando para cima. Ou seja, o cortante, se eu faço um corte, vai apontar para cima, negativo. Ele vai ter uma descontinuidade por conta dessa reação, né? A soma disso aqui vai ser 23,7. 8,7 mais 15 vai ser isso aqui. E você junta, né? A curva nesse trecho, né? Você pode encontrar aqui o valor em que ele será, calculando a função.
certo? Aí você não tem como determinar esse valor aqui sem determinar a função. Então, para fazer certinho o gráfico, a escala, bem certinho, você deveria determinar aqui a função do cortante. E aí você, então, determinaria que ponto é esse que ele será. Certo? Então, pessoal, isso aí eu não vou ficar fazendo para todos os exercícios, determinando a função, porque senão a gente não termina nunca de fazer os exemplos. Então, por isso que eu fiz inicialmente aquela parte de determinar as funções, para que vocês saibam como é que vocês encontram. Mas eu não tenho como ficar fazendo para cada um dos exercícios, senão a gente não termina nunca. Mas isso aí já você sabe, tá? Alguma dúvida, pessoal? Alguma dúvida? Não. Bem, vamos então continuar. Pessoal, esse aqui seria o último exemplo da aula, que é o caso de uma viga inclinada. Então, vocês assim, podem perguntar tudo que vocês não estejam entendendo, que a gente repete, eu repito de novo. Então, vamos lá. Vamos ver o caso da viga inclinada. Né? Eu tenho uma viga aqui apoiada também, com uma carga uniformemente distribuída, só que ela está inclinada. Como que a gente faz, então? Primeiro passo, determino as reações nos apoios. Para isso, eu vou calcular a resultante, né? Se vocês fazem aí a conta numa calculadora para determinar essa distância aqui, né? Que seria a hipotenusa desse triângulo. Seria a raiz dessa distância ao quadrado, mais essa outra ao quadrado, vocês vão encontrar aí um valor de 6,26, acho. Eu esqueci de colocar para vocês. Mas você vai encontrar uma distância aqui de 6,26 metros. Então, você multiplica 15 por essa distância de 6,26 e vai ter essa resultante aqui de 93,9. Vocês podem até conferir aí na calculadora se é isso mesmo. Podem fazer aqui a continha do triângulo, né? Para calcular a hipotenusa. E vai encontrar, então, esse valor aqui da resultante. Só que observem uma coisa, pessoal. Essa carga aqui, ela está no eixo global, certo? Ela já está apontando na vertical no eixo global. Então, assim, para reações nos apoios, ela está ok, na direção que eu preciso. Então, beleza. Vocês vão ter duas reações aí de 47 kN em cada apoio, né? Porque essa carga aqui está no meio, de 47 aqui, 47 aqui. E tá ótimo. Então, agora, para traçar os diagramas, que eu preciso determinar, como passo 2, os esforços nas seções chaves. Quais seriam as seções chaves aqui? 47, 47. É, nos dois apoios, certo? As duas extremidades seriam seções chaves. Então, vamos lá. Para eu determinar os esforços nessa viga, eu tenho que levar todas essas componentes para os eixos locais dessa viga. Porque essa viga está inclinada. Então, vamos lá. O ângulo aqui, se vocês calculam também, né, por trigonometria, vocês têm um triângulo aqui, né? Vocês conseguem encontrar essa distância aplicando aí o teorema de Pitágoras, né? E por trigonometria, vocês conseguem também determinar esse ângulo aqui, que ele vai dar 28,6 graus, né? Então, o que a gente vai fazer? Achar as componentes nos eixos locais dessa viga. Vamos lá. Essa resultante aqui. Eu tenho dois componentes
que eu preciso determinar, né? Uma perpendicular, que contribui para o esforço cortante, e a outra no eixo do elemento, que vai contribuir para o esforço axial. Então, pessoal, eu teria que decompor essa força aqui nos eixos locais x, y, dessa viga, né? Os eixos locais dessa viga com o eixo x coincidindo com o elemento e o eixo y perpendicular, né? Seriam essas duas direções aqui. Só que observem aqui, vocês fizeram, alguns de vocês, muitos de vocês, erraram no trabalho no ângulo. Esse ângulo aqui, de 28,6, seria esse aqui, né? Para eu decompor essa força, eu vou precisar desse outro ângulo aqui, que seria 90 menos 28,6. E aí vocês vão ter um ângulo de 61,4. Beleza? Então, esse ângulo seria o ângulo que vocês vão utilizar para achar essas duas componentes. Então, multiplicando pelo seno e cosseno desse ângulo, né? Vocês determinariam, eu trouxe para cá já o resultado, a componente aqui na vertical e a componente na horizontal, né? Desses eixos locais. Então, essa componente vai ser 81,9 e a outra 44,9. Aí você trabalha apenas com essas componentes, certo? Vamos lá. Diagrama de momento fletor. Tá faltando o que aqui, pessoal? Você consegue já traçar o diagrama com essa figura assim? Com essas cargas assim? Vamos lá. O que está faltando aqui? Então, pessoal, vamos lá. Isso aí também, eu fiz o exemplo de vocês, aquela outra vez do trabalho, que tinha cargas inclinadas, até tinha apoios inclinados. Todas as forças e todas as reações, elas precisam estar nos eixos locais do elemento. Então, eu tenho aqui duas reações que elas também estão fora desses eixos, elas estão nos eixos globais. Eu preciso decompor também essas duas reações dos apoios para ficar nos eixos locais. Aí eu vou trabalhar com as componentes delas. Eu não vou trabalhar com elas, vou trabalhar com as componentes delas. Da mesma forma, eu vou ter duas componentes dessas reações nos apoios, né? Eu vou decompor nos eixos x, y, locais dessa barra inclinada. Da mesma forma, eu tenho um ângulo aqui, esse ângulo está errado, né? É 28,6, é porque eu tinha colocado errado e consertei, mas esse aqui ficou errado. Mas o ângulo que eu vou utilizar vai ser esse aí de 61,4, que vai ser igual a esse aqui. Certo? Não vai ser esse aqui. Então, pessoal, achando as componentes, né? Seno e cosseno de 61,4, vocês vão ter uma componente aqui no eixo X do elemento, 22,5, e uma componente no eixo Y de 41,3. Em ambos lados, porque a reação é igual. Certo? Então, só deixa consertar aqui o ângulo, que seria 28,6. E pronto. Agora vocês trabalham com as componentes que estão nos eixos locais da barra. Como seria o diagrama, então, de momento fletor? Vamos lá. Ele vai valer quanto aqui na extremidade? Então, pessoal, vamos lá. Zero. Zero. Sempre que vocês têm um apoio
seja, que permite rotação, não tem momento. Porque o elemento ele consegue rotar naquele vínculo. Então, você não vai ter esforço de momento. Tem um apoio simples aqui, uma articulação aqui. O momento é zero em ambas extremidades. E o gráfico ele varia como? De acordo com uma função de que tipo? Linear, quadrática, cúbica? Como vai ser essa variação? Cúbica. Cúbica, por quê? Como está essa? Não é carga distribuída? É distribuída uniformemente, certo? Uniformemente. É quadrática, né? Ela é uniforme. Se fosse distribuída de forma triangular, seria cúbica. Mas como ela é uniforme, vocês vão ter, então, uma função aqui quadrática. Então, o gráfico seria assim, pessoal. Esse é o valor máximo, como vocês determinam? Vocês podem fazer o somatório aqui, né? No meio da viga. Olha, eu coloquei essa distância aqui, que seria a metade da distância aqui diagonal, né? 6,26 que dá essa distância, se vocês fazem a conta aqui, né? Aplicando o Pitágoras. Vocês vão dividir 6,26 entre 2, vai dar 3,13 cada lado. Você pode fazer a continha de quanto vale o momento aqui. Ou você pode determinar também, conhecendo já o valor de momento máximo para uma viga biapoiada com carga distribuída, que vale quanto? Q por L quadrado dividido por 8. Vocês já viram anteriormente. Então, olha como que serve, como que é importante saber essas coisas de cabeça, porque você já vai e aplica, né? Só que aqui você tem essa carga Q no eixo global. Você precisa multiplicar ela, né, pelo cosseno do ângulo, para ela ficar perpendicular. Se você multiplica esse valor 15 pelo cosseno de 61,4, você vai ter um valor de carga distribuída. Vamos lá. Vou deixar aqui anotado para vocês. Vou colocar aqui. O momento máximo, ele vai ser igual a quanto? No meio de uma viga, bem apoiada, submetida a uma carga distribuída. Que L quadrado dividido por 8, certo? Esse é o valor de momento máximo no meio da viga. Não importa que ela seja inclinada, ela continua sendo uma viga bem apoiada, submetida à carga distribuída. Só que a carga eu preciso decompor no eixo, né, local. Então, se eu multiplicar, vamos lá, quem tiver uma calculadora aqui, você calcula aí 61,4 o cosseno. Espera aí. Você multiplica cosseno de 61,4 dá 0,5 por 15. Isso dá 7,18. Então, esse seria o valor de quê? Vocês podem fazer a conta aí, gente. Desculpem aí. Quem tiver uma calculadora pode fazer a conta. Então, vamos lá.
Isso aí vai ficar quanto, então? Vai ficar 7,2 aproximadamente, que multiplica L. Essa L, como eu já falei para vocês, se você fazer a continha, vai dar 7,26 ao quadrado dividido por 8. Certo? Se você faça essa conta aí, você vai ter... Não, isso aqui tem uma... Ah, peraí. Ah, que eu acho que eu coloquei aqui errado. Que a componente na vertical é pelo seno, não pelo cosseno. Eu calculei aqui errado. Então, isso aqui vai ser 13 alguma coisa. Isso. Então, a componente aqui na direção do eixo Y local, observem aqui, porque eu retirei essa, né, a resultante. Mas observem aqui o ângulo e as componentes. Essa componente aqui vai ser pelo seno, né? A do cosseno seria essa aqui no eixo do elemento. Então, o cosseno de 61... Aí, vou ter que falar o cosseno. O seno de 61,4 vai ser aproximadamente 0,9. Você multiplica aí por 15, e isso vai dar 13,2. Aí, quando você faz a continha, se dá certinho, em torno de 64,6. Um pouquinho a mais ou menos por conta de arredondamento, mas você vai ter um valor aí bem próximo aí de 64,6 kN/m. Então, pessoal, com essa equação aí conhecida, você já determina o valor de momento no meio da viga. Então, você poderia ter feito também, pegando a componente essa aqui, né, de 41,3, que multiplica 3,13, menos a resultante disso aqui, né, aplicada aqui, só que dá muito mais trabalho. Você fazer toda essa conta, você conhece essa equação, você conhece que vai ficar um valor máximo de QL² dividido por 8. Então, você aplica e pronto. Encontra o diagrama do momento fletor. Entenderam isso aqui, pessoal? Meio confuso, mas eu vou estudar de novo. Mas vocês entenderam de onde que saem essas coisas, as componentes, tudo isso vocês entenderam? Sim ou não? Eu sim. Sim. Então, vamos lá. Eu estou colocando esse exemplo aqui de viga inclinada, porque vocês precisam saber, né? A maioria dos casos, a maioria das vigas, vocês têm elas na horizontal, né? No eixo global. Mas vocês precisam conhecer também como é que se faz no caso de uma viga inclinada, né? Então, seria assim, você sempre precisa levar todas as componentes para o eixo local e o momento, o gráfico, no eixo local da viga, né? Vamos ver o cortante, então. O cortante, ele vai ser como? Cortante, linear, quadrático. Se o diagrama de momento fletor, ele é quadrático, a derivada vai ser como? Linear. Linear. Então, o esforço cortante do diagrama vai ser linear. Ele vale quanto aqui no apoio? Vamos lá, pessoal. Nesse apoio aqui, quanto vale o cortante? 41. Exato, 41,3, né? E desse outro lado aqui?
Mesma coisa. Mesma coisa, só que no sentido contrário, né? Então, eu vou ter um valor aqui, né? Se eu fizer um cortezinho, o cortante aqui vai apontar para baixo. Se eu fizer um cortezinho aqui, ele vai apontar também para baixo. Então, ele não pode apontar para o mesmo lado se eu faço análise da esquerda para a direita e da direita para a esquerda, porque se ele aponta para o mesmo lado, porque um dos lados está dando negativo, que o cortante são duas componentes. Então, o gráfico é cortante. Eu vou ter 41,3 de um lado positivo e do outro negativo. E observem que, pela lógica, né? Se eu tenho um momento máximo no meio da viga, eu vou ter um cortante nulo. Então, pessoal, por lógica, só de saber essas relações, já vocês veem que ele tem que cortar a viga em algum ponto, porque eu tenho um momento máximo no centro. Então, o cortante precisa ser zero no centro, né, dessa viga. Se vocês têm 41 por um lado, 41,3, e vocês têm o mesmo valor pelo outro lado, eles precisam estar em sentidos opostos. E você nem precisa fazer essa análise para você se dar conta disso. Porque sabendo que tem um momento máximo no meio, né, o cortante vai ter que cortar aí, para ele ser nulo. Porque essas relações, elas têm que ser respeitadas, né? Onde o momento é máximo, o cortante é zero. Então, todos esses detalhes aí ajudam vocês na hora do traçado. Então, você faz aí o diagrama linear cortando no centro da viga. Certo? E, por último, esforço axial, que vale quanto? Quanto vale o esforço axial, pessoal? 22,5. De compressão ou tração? Compressão ou tração? Acho que é tração. Tração. Tração? Por que tração? Ele é compressão, pessoal. E tração. Observem uma coisa. Peraí. Não, tem uma coisa aqui. Tem alguma coisa errada. Eu acho que eu peguei um... Ah, não. Está certo. Tá certo. O que acontece aqui? Você tem 22,5 de compressão por esse lado, mas você tem uma resultante aqui no meio. Certo? Então, desse lado, se você fazer a continha, ele vai ficar positivo. Mas por que ele é linear? Porque você tem uma carga aqui distribuída. É 22, sim. Então, essa carga aqui, ela está distribuída, mas ela está no eixo global. Quando você acha as componentes, você vai ter uma componente em Y, mas você vai ter outra componente no eixo X, que seria o eixo do elemento. Então, você vai ter também esforço axial variando, né, ao longo do eixo. Se você faz o cálculo, você vai obter aqui esse mesmo 25, né? Mas ele está... Observem que esse aqui está comprimindo e esse aqui está tracionando, né? Então, está certinho o gráfico. Tem compressão aqui e tem tração aqui.
Vocês entenderam por que aqui ele está variável e não constante? Acho que sim. É porque essa carga distribuída, ela está fora do eixo local. Você vai ter componente da carga distribuída, né? No eixo Y do elemento, mas também no eixo X do elemento. O eixo X, né? É o eixo que dá o esforço axial. Você vai ter componentes dessa carga distribuída em ambas direções. Então, por isso que o esforço axial ele também está variando. Certo? Beleza. Mas é só nesse caso que a carga distribuída ela está fora do eixo local, porque quando você tem uma carga distribuída no eixo local, você não tem componente nenhuma no eixo X. Então, você tem um esforço axial constante. Mas nesse caso aqui, você teria a componente variando. Mas se você faz a continha com essa resultante aqui de 52,5 no eixo do elemento, você vai obter aqui, então, né? 22,5 menos essa resultante vai dar quanto isso aqui no meio? Se você faz a conta, vai dar 0, mas você sabe. Ai, perdão. Gente, perdão, é que fiquei com um gráfico de cortante na cabeça. Mas esse aqui é o esforço axial, tá? Você vai ter aqui um valor 0 também a uma distância determinada, né? Quando a resultante disso aqui for 22,5. Aí você vai ter um valor 0. Mas esse aqui não tem nada a ver com o cortante, tá? Esse aqui é esforço axial. Fico com os dois gráficos na cabeça, porque aqui nesse caso eles são iguais, eles variam linearmente, só que, né, tem valores diferentes. O cortante aqui é 41 e o esforço axial é 22,5. Mas, enfim, é isso aí. Alguma dúvida, pessoal? Tá de boa. Ficou claro? Esse aqui é o último exercício da aula de hoje, então, assim, se alguém ficou com alguma dúvida, alguma coisa, podem perguntar aí, que a gente ainda tem um tempinho. Quem quiser, assim, que eu repita alguma coisa que não ficou clara, dos outros exemplos, podem perguntar. Para mim tá de boa. Eu vou ter que reassistir a aula mesmo, aí eu tiro as dúvidas de novo quando eu reassistir as aulas. Tá bom, alguém mais? Gente, a hora de perguntar é agora, tá? Vocês ainda têm um tempinho aí da aula para perguntar dúvidas. Isso aqui é bem importante. Então, assim, quem não entendeu, pergunta, porque isso aqui é o objetivo fundamental da disciplina, que vocês entendam e saibam fazer esses gráficos aqui. Então, ninguém tem dúvidas? Bom, pessoal, se ninguém tem dúvidas, então a gente termina aqui, porque esse era o último exercício que eu trouxe. Pensei que vocês iam ficar perguntando mais no meio do caminho, mas vocês ficaram bem calados. É porque a gente não fez exercício praticamente não, né, professora? A gente só está acompanhando os slides que a senhora está passando. Vai gerar dúvida agora que a gente vai praticar e que vai gerar as dúvidas, entendeu? É um assunto novo,
entendeu? Então, fica difícil de gerar a dúvida daquilo que você não está na veia, entendeu? Então, a gente tem que fazer, praticar, para poder descobrir onde estão as dúvidas. Porque como a senhora Tá. passa o slide, explica em cima dos slides, não tem como a gente ir fazendo aqui para poder gerar uma certa dúvida, entendeu? Então, eu, particularmente, vou sempre no raciocínio da senhora. Quando eu for pegar para fazer, aí que vai me gerar dúvida, entendeu? Tá bom, então vocês depois façam esses exercícios de novo, refaçam e tragam dúvidas para a aula que vem, porque a gente tem, na aula que vem, vai ser a última de vigas, e vai ser só uma parte. Aí a gente já vai começar com o pórtico, que é assim, o raciocínio é o mesmo, né? Mas seria bom que vocês já tentem fazer os exercícios sozinhos, para que vocês vejam onde que está a dificuldade, senão fica depois difícil, né? No final, vocês acompanharem tudo aí. E vocês têm ainda que dar pórtico, né? E depois vocês vão ter as últimas aulas que vão ser sobre treliças, né? Então, a gente não tem, assim, agora sim a gente não tem mais espaço, tem o conteúdo já programado para as aulas, porque vocês terminam em junho. Então, devia, esses exercícios aqui vão ficar com vocês, a gente vai fazer outros devidas compostas na aula que vem, e vai iniciar pórtico. Depois vocês vão continuar, vai ter mais aulas de pórtico, e depois vão ter aulas de treliça. E eu vou mandar também um trabalho para vocês sobre diagrama, que vocês vão ter que entregar com a prova 2. Da mesma forma que vocês fizeram o trabalho 1, vocês vão ter um trabalho agora de diagrama, que vai ser com menos exercícios do que aquele outro, né? Porque o diagrama já é um pouquinho mais trabalhoso. Então, eu vou mandar para vocês aí 1, 2, 3 exercícios de diagrama, talvez uma viga e um pórtico, e vocês vão ter que entregar até a prova 2. Tá bom? Okay. Então, gente, é isso por hoje. Tentem tirar dúvidas aí depois, durante a semana, para semana que vem vocês aproveitem mais, assim. E possam perguntar mais dúvidas, né? Eu entendo que é difícil vocês, assim, se não estão fazendo, vocês terem dúvidas, mas, né? A gente, pela situação, não tem como. Vocês vão ter que pegar e fazer sozinhos depois em casa, porque não tem como, a gente não está presencial, então não tem forma de... Fazer o quê? A gente está pagando o pato por causa disso. Mas tá tranquilo, a gente vai dar um jeitinho. A gente vai fazer meio de semana e gerar dúvida para a próxima aula. Tente fazer pelo menos um sozinho, e aí você já vê se vocês estão fazendo certo, o que estão fazendo errado. Também porque vocês vão errando, né? Tem que ir pegando na prática. Pouco a pouco. Vocês vão errando, às vezes vocês não percebem que ficou positivo e era negativo. Essas coisas só com a prática mesmo, tá bom? Beleza, beleza. Então, pessoal, até semana que vem. Vamos terminar aqui a aula. Boa noite aí, professora. Obrigado. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite.